boa noite a todos. Eu sou a Michelle Godas, Panim, e sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar hoje sobre hábitos de sabotagem. Como que você está se relacionando com essas coisas? Você está se sabotando? Você consegue levar a criar aquele hábito? Você consegue mudar os seus hábitos? Bom, hoje é para que a gente compreenda por que essas coisas acontecem, por que a gente acaba se sabotando, por que é tão difícil a gente mudar um hábito, né? Porque chega a ser até meio penoso e depois vem aquela decepção quando você não consegue. O Rô falou falou na segunda-feira a respeito da importância de estarmos conscientes, né, durante a construção desses hábitos, até mesmo que, Rô, entrou agora, calma aí. De estarmos conscientes, né, durante o nossos hábitos, de estarmos ali. E por que isso é tão difícil? Por que nós não conseguimos manter esta consciência? É justamente disso que vamos falar hoje. Vamos falar dessa dificuldade de manter um hábito, na verdade, mudar um hábito, e por que a gente acaba se sabotando num planejamento, naquela coisa assim, poxa, segunda-feira eu vou me esforçar muito e vamos começar uma dieta. Ou, a partir de segunda-feira eu vou fazer determinada coisa. E aí a gente começa a criar algumas coisas ali para a gente mudar esses hábitos. Só que o que a gente precisa mudar de verdade, a gente não faz. E aí que tá o grande problema de tudo isso. Então, eu vim trazer esse tema hoje. Vou necessariamente falar a respeito de como construir hábitos mais saudáveis pela visão da psicologia, mas na nossa próxima live eu só vou falar disso. Hoje eu só quero falar assim, por que que a gente sabota? Afinal de contas, quem nunca sabotou aquela rotina que iria mudar, ou seja, começa ali bonitinho e de repente desanda. Seja dieta, seja o exercício, não importa. A gente acaba se sabotando. E aí vem aquela sensação muito ruim, aquela sensação, poxa, falhei de novo, estou muito bom, né? Não estou conseguindo cumprir as minhas determinações. Então vamos entender o porquê que isso acontece? Bem, mas antes de falar de sabotagem e de falar de rotina, eu queria trazer para vocês um conceito que faz muita diferença quando verdadeiramente o que significa, que é o conceito da disciplina. Geralmente, quando as pessoas falam assim, ai, preciso criar uma disciplina, ou até mesmo, né, através dessa disciplina, criar uma rotina, as pessoas entram em desespero. Muitos aí, com certeza, que estão me assistindo, já ficaram desesperados, né? Que, oh meu Deus, como assim? Que história é essa de criar rotina? Ai, não, essa coisa de disciplina é muito chato. Mas eu quero que vocês simplesmente tragam esse conceito da disciplina, o conceito real dele. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de disciplina? Saudade também, Bah! Muita saudade. Que bom te ver aqui. Tava com saudade já. Vamos lá, então. O que é disciplina? Eu tô falando da semântica mesmo, da origem desta palavra. Disciplina, ele significa ensinar. Disciplina é ensinar. Então, quando nós nos colocamos em processo disciplinador, nós estamos nos colocando em um processo de aprendizagem. Será que é assim mesmo que você acredita nessa palavra? É assim mesmo que você opera? Você opera dentro dessa, dessa rede que disciplina é aprendizagem? Porque, na verdade, é exatamente o que é. Então, disciplinar é sinônimo de ensinar, certo? Então, quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos ensinando a nós mesmos algumas coisas. E que esse ensinar algumas coisas é muito importante. Por que disciplina é muito importante? Porque para que eu crie, na verdade, alguns processos, eu preciso ter uma compreensão desses processos. Eu preciso entender o porquê que aquilo é importante para mim.
certo? Então, eu preciso compreender para que eu simplesmente passe a operar dentro desse sistema. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que eu quero dizer com isso. Então, vamos lá. Eu preciso, então, quando eu falo de disciplina, é me colocar numa postura de aprendizado, certo? De aprender. E aprender o quê? Enfim, aprender qualquer coisa que esteja alinhado, sim, com o meu princípio de hábito, aquilo que eu quero trazer para mim de positivo. E por que que, então, criar, né, essa disciplina é extremamente importante, porque na hora que eu me disciplino, eu aprendo algo, eu crio novas conexões neurais. Olha que importante. Quando eu me coloco numa posição de disciplina, ou seja, de aprendizado, certo? Eu crio, então, novas conexões neurais. Toda vez que eu aprendo algo novo, novos neurônios são recrutados para que eu opere a partir de agora dentro daquilo que eu aprendi. E por que, que isso é extremamente importante? Porque esse conjunto de neurônios, essa nova conexão neural, vai ampliar aquilo que nós chamamos de repertório. E o que é esse tal de repertório? Eu falo direto e eu sempre gosto de falar dele, porque repertório somos nós. Esse conjunto aqui de informações, esse conjunto de vivências que simplesmente vai agrupando ali conhecimento, vai agrupando coisas e a partir deste ponto de disciplina eu vou criando repertórios e conexões neurais novas para que ali na frente, quando eu precisar desse algo que eu aprendi, eu vou lá e recruto essas conexões. Ok? Beleza, até aí tudo bem. E é isso exatamente assim que a gente faz. Eu aprendo algo novo, crio novas conexões, e a partir daí essas conexões ficam ali ativas. Quando eu preciso e recebo um estímulo, é porque eu preciso usar isso, eu simplesmente fruto. Só que esse processo, se a gente for usar ele o dia inteiro, ele vai gastar muita energia. Né? O cérebro gasta muita energia criando conexões o tempo todo. Né? Então ele fica ali. Imagina, cada coisinha nova que você aprende, ou cada coisa nova que você observa, se você ficar o tempo todo operando nesse comportamento, você vai gastar muita energia. Nosso cérebro ele tem duas funções básicas, né? A primeira, nos manter vivos. E o que, que ele faz para isso? Preserva a energia. Então, nós passamos, na verdade, a vida inteira, né? Nosso cérebro faz de tudo para que a gente fique vivo e para a gente conservar energia para que isso aconteça. E por que, que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de recrutar sempre um novo comportamento, eu estou, na verdade, gastando energia. Então, é como se eu tivesse vários arquivos dentro do meu cérebro, e aí, quando eu preciso de uma ação, se ela fazer qualquer coisa, ele vai lá naquele arquivo, busca esse conjunto de ações ali, e a partir desse conjunto de ações, eu posso, na verdade, eu passo a operar dentro disso. Mas imagina cada micro coisa que você vai fazer, você tem que usar esse sistema, vai gastando muita energia, porque eu preciso que alguém vai lá, procura nessa biblioteca, procura nesse arquivo, e o tempo todo ali, o tempo todo ali. Por isso, então, que o cérebro cria o que nós chamamos de rotina, certo? Deixa eu ver o que o Roberto escreveu aqui. Seria como montar uma biblioteca de aprendizado? Exatamente, a gente vai criando ali bibliotecas de aprendizado, Roberto. Essas novas conexões são isso, na verdade. São novos arquivos que vão sendo criados o tempo todo. E ele fica dentro desse repertório que somos nós, né? Então, esse conjuntinho aí. E aí, quando nós precisamos recrutar isso, aí eu falo, ai, o que eu preciso para fazer determinada coisa? Aí vai lá no arquivo, pega a pastinha e a partir daí a gente executa aquilo a partir dessas conexões. Só que, de novo, isso gasta muito, demanda, é um tempo muito grande. Então, o que, que o nosso corpo faz para preservar energia? Ele vai lá, pega esse grupo, né, de ações, né, esse grupo de ações e cria, na verdade, o que nós chamamos de hábito. Então, na verdade, o hábito é a criação, é a transformação de uma sequência de ações em uma rotina automática.
Vamos lá, eu até escrevi porque essa frase é muito importante, ó. Hábito é a transformação de uma sequência de ações em uma rotina automática. Então ele vai lá, pega uma sequência de ações, né, compacta ali, e a partir de agora você vai operar quando você precisar de uma forma até inconsciente. Então, quando você vai escovar seus dentes, você não vai lá e fala assim: "Ah, eu vou pegar agora a escova de dente, vou abrir a pasta, vou colocar ali". Você faz isso tudo de uma forma automática que você muitas vezes nem percebe o que você está fazendo. Quando você viu, você já até escovou os dentes, certo? Por que que a gente opera muito dentro desse hábito? Por que que o hábito é extremamente importante? Porque ele preserva energia mental. Então, nós vamos fazer isso com muita frequência. Nós vamos, na verdade, pegar essa sequência de ações e automatizar essa sequência de ações para que a gente passe, a partir daquele momento, a operar dentro desse eixo automatizado, para que a gente não gaste tanta energia. E aí a gente passa, na verdade, a trabalhar todos esses aspectos, né, do dia a dia, tudo aquilo que é rotineiro, de uma forma mais automatizada e assim economizando energia. Entenderam? Entendemos isso? Por isso, então, que nós precisamos de hábitos, por isso que nós criamos hábito. Isso, na verdade, é um mecanismo biológico de proteção energética. É uma forma que o nosso corpo faz para economizar energia o tempo todo. É como se ele soubesse assim: você já repetiu isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, o teu corpo, ele vai lá, né, o seu cérebro vai lá e registra isso como um comportamento normal, como um comportamento que vai ser repetido e pode ser repetido, então, de uma forma automatizada. E aí, assim, não gastamos energia, ok? Ótimo. Mas o que está envolvido além dessa questão do hábito? Né? Por que, que o hábito, na verdade, ele está tão inserido dentro de nós, além desse fato de ser, né? Como que a gente faz, então, para o corpo reconhecer que esse hábito é importante, além da constância dele? É justamente o ponto de recompensa. O corpo, o cérebro, ele precisa identificar o porquê que esse hábito é importante, além do fato de poupar energia, entende? Ele precisa simplesmente ali compreender o porquê, qual é a vantagem desse hábito, tá? A palavra é justamente essa. Qual é a vantagem desse hábito? E aí, qual é? Eu sei que poupar energia é uma, que é por isso que meu cérebro vai lá e faz copila essas ações, mas também eu preciso ter uma recompensa, eu preciso ter uma sensação que aquilo foi benéfico para mim. E aí que entra a questão da disciplina. Porque só estou durante esse processo todo de criação dessa rotina, compreendendo por que a rotina é importante para mim, que é essa rotina, né? Qual é o benefício que essa rotina vai trazer para mim? Eu simplesmente vou gravar essa rotina de uma forma muito mais rápida. Ou seja, eu vou criar este hábito de uma forma muito mais consistente. Então, eu vou operar dentro dessa base de uma forma inconsciente, às vezes. Eu preciso, então, estar consciente durante o processo da criação desse hábito, compreender o porquê que é importante eu fazer isso, ou porque, enfim, eu devo ou não tomar algumas atitudes, enfim, é isso. Quando a gente vai ensinar para uma criança, a gente já começa totalmente errado. A gente olha para a criança e fala o seguinte: olha, eu quero que você vá escovar os dentes. E aí, como que é o modelo de disciplina lá de trás, né? Que aí não é disciplina, enfim, mas aquele movimento lá de trás. Ele olhava para a criança e falava assim: por que você tem que escovar? E acabou. Você não ensinava o benefício disso. Então, esse hábito foi criado de uma forma coercitiva, ou seja, a pessoa ela não estava consciente enquanto ela estava criando esse hábito, e assim, a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai sabotar. Simplesmente chega para uma criança e fala a seguinte coisa:
olha, você a partir de hoje vai ficar responsável de escovar os seus dentes todos os dias. Faz isso para ver se ela vai conseguir cumprir isso de uma forma ali, ó, perfeitinha. Se você a disciplinou, ou seja, durante a criação desse hábito, você ensinou os benefícios que esse hábito traria para a vida dela, a chance dela se sabotar durante o processo é quase nulo. Porém, se você simplesmente usou de coerção para fazer isso, ou simplesmente, como eu brinco, tafuiou esse hábito goela abaixo da criança e disse que ela tinha que fazer e acabou, sim, a chance dela se sabotar durante o processo é muito grande. Isso serve para nós. E aí que eu trago a seguinte reflexão para vocês. Vocês instalaram esses hábitos, vocês repetem, né? Por isso que é hábito, diariamente, ali, todo momento, de uma forma consciente, entendendo os benefícios que esse hábito traz para você? Ou você simplesmente olhou só para um aspecto, que é o aspecto da recompensa? Vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. O hábito de fumar, tá? Então vamos lá, o hábito de fumar. O hábito de fumar, para quem fuma, é algo totalmente já inconsciente, ele já está ali dentro de um conjunto de ações. A pessoa não pensa, ah, eu vou pegar o maço, ah, agora eu vou pegar o cigarro. Ah, não, ela vai lá, acende o cigarro e fuma. E ela só tem ali ela tem um alívio ou de uma ansiedade, ou ela tem a recompensa de sentir o benefício daquilo emocional, porque no momento em que ela fuma, aquela ansiedade que ela estava diminuiu. E diminuiu por quê? Porque ela liberou ali neurotransmissores que fizeram com que ela acreditasse que o ato de fumar era benéfico, tá? E assim se instalou um hábito de fumar. A pessoa foi lá, fumou um cigarro uma vez, ou duas, ou três. De uma certa forma, ela obteve alguns benefícios, tá? Ela simplesmente obteve ali uma recompensa, ou seja, recompensa da ansiedade, enfim, alguma recompensa ela teve. Além da recompensa de trazer uma sensação de bem-estar, ela também tem a questão química, enfim, do próprio vício que o cigarro traz. Mas a recompensa ela é quase imediata. Eu libero ali uma quantidade de endorfina muito grande. Quando eu libero endorfina, uma quantidade de endorfina muito grande, eu tenho uma sensação de bem-estar. E aí, naquele momento, eu gravo no meu cérebro que aquele hábito é um hábito benéfico. E olha qual é o problema disso. Não necessariamente é um hábito benéfico. Fumar não é um hábito benéfico, né? Por que, que então as pessoas fumam? Por que, que então, o nosso cérebro grava isso? Justamente por conta do ponto de pensa. E aí que tá o grande problema de tudo. Porque se eu coloco recompensa isolada, sem o aprendizado, eu simplesmente corro o risco de cair em hábitos maléficos ou hábitos que trazem consequências ruins ali na frente, tá? Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Estar consciente durante o processo de criação de um hábito vai fazer com que eu não fixe somente na questão da recompensa, mas na questão do aprendizado. O porquê que bom, isso é benéfico para mim. E se eu percebo que apesar de uma recompensa boa, não tem o benefício não é bom também, eu tenho um contraponto a isso, eu consigo desmontar esse hábito com mais facilidade. E aí, então, eu trago para essa, essa, esse coeficiente, né? Então, recompensa aprendizagem. Isso é importante. Então, quando eu coloco, mas aí quando a recompensa é boa e eu durante o processo de criação desse hábito eu estava totalmente consciente, o que que eu faço? Eu consigo fixar esse hábito, eu consigo seguir com esse hábito, tá? Por isso que nós nos sabotamos em vários hábitos. Quer ver um que é bem clássico?
o hábito de fazer exercícios físicos. Vamos lá, o hábito de fazer exercícios físicos. Por que que nós temos uma grande dificuldade de fixar como hábito isso? Primeiro, que tem a ver com o repertório. Não sei se você provavelmente foi estimulado a fazer exercício pequena, pequeno. Não sei se te ensinaram por que que é bom fazer exercício, o benefício que isso, ou simplesmente te enfiaram no esporte e falou você tem que fazer e acabou e faz, né? Há uma grande diferença. Você não está ativamente participando do processo de criação desse hábito. Ok. Então você vai lá, começa a fazer exercício. Você fala, a partir de segunda-feira eu vou para academia todos os dias porque eu quero emagrecer. Então eu vou criar este hábito de ir para academia para emagrecer. Aí você vai lá, faz exercício um dia, faz dois, faz três. A endorfina tá chegando, ou seja, a sensação, a recompensa tá chegando, certo? Só que aí você vai no final da semana e se pesa. E você percebe que você absolutamente nada. E aí, o que que vem para você? Ai, olha, isso não tá valendo a pena. Ou seja, o meu ponto de recompensa, tanto esforço, não é suficiente para que eu mantenha este hábito. Aí vem a sensação de estou perdendo o meu tempo, estou gastando energia desnecessária fazendo esta atividade porque ela não está me trazendo a recompensa. E aí você pega e faz o quê? Para de ir para a academia. Quantos de vocês não fizeram isso? Isso é muito natural, porque na verdade você não ensinou, você não disciplinou-se a eu preciso ter uma constância em uma atividade para eu chegar no objetivo. Então, existem uma constância, cada instância da nossa vida depende de uma constância específica, para que eu consiga chegar à criação desse hábito. Então, quando eu chego para o meu corpo e falo, olha, realmente, uma semana de exercício não vai fazer com que você emagreça, mas se você criar esta constância, possivelmente dentro de determinado tempo você irá emagrecer. E aí eu ensino isso para o meu corpo consegue ali simplesmente segurar isso como hábito. Mas eu preciso ir lembrando o meu corpo, ou seja, disciplinando o meu cérebro que eu preciso de um tempo para que eu consiga chegar na criação desse hábito. Ou seja, passar por um determinado tempo para que eu entenda o porquê que instalar esse hábito de fazer exercício é benéfico para mim, certo? Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de hábito. Porque o hábito, na verdade, ele está relacionado, se a gente for separar, por três blocos. O primeiro bloco, né, que muitos chamam de porta de entrada, ou a gente pode falar do primeiro estímulo, é quando ali, né, a gente se depara com uma situação específica e aí o nosso cérebro vai lá buscar o conjunto de repertório que ele vai usar, ou seja, de ações que ele vai usar para aquela determinada coisa, para aquela determinada ação. Ele para ali, ele vai juntando ali e fala: ah, então tá bom, eu preciso desse determinado grupo de ações para que ela consiga realizar essa atividade, gastando o menos de energia possível, tendo o máximo de recompensa possível, certo? Então a porta de entrada é justamente isso. A gente vai buscar quais são os blocos comportamentais para que eu me coloque ali a partir de agora naquela determinada situação. E aí sim eu crio o hábito. O hábito é justamente a condensação de todas essas ações no bloco de comportamento. E aí eu passo a realizar isso de forma automatizada. Passo a partir daí a trabalhar dessa forma não consciente e assim gastando, poupando o máximo de energia possível. E aí depois a recompensa. E a recompensa é ou o alívio de uma situação, ou eu perceber que aquilo foi para mim benéfico no final. Quando eu consigo
ter este looping, né, esse loop que acontece, que é o hábito. Então, vou lá, né, na criação do hábito, opero desse jeito, vai lá, o meu cérebro recruta qual é o conjunto que eu vou usar, aí a partir daí eu desenvolvo o hábito, né, eu começo a operar dentro do hábito, aí eu tenho a recompensa disso. Só que tudo isso ele é feito de forma inconsciente, né? O meu cérebro recebe o estímulo, eu opero dentro do hábito, e aí depois eu ganho a recompensa. Não consigo perceber que isso, eu simplesmente entro nesse e vou realizando. Só que quando eu recebo a recompensa disso, seja lá o que for, seja escovar os dentes, ou seja, o alívio de uma sensação, não importa o que, mas quando eu recebo essa recompensa, meu corpo simplesmente sai do loop, ele sai daquele hábito, e aí ele me traz para a consciência de novo. E aí eu percebo, na verdade, que muitas vezes um hábito, algo que eu gostaria de fazer diferente, eu acabei não fazendo. Ou seja, eu acabei repetindo um padrão anterior, porque simplesmente eu não estava consciente durante esse processo de realização disso. Por isso que nós temos dificuldade de quebrar um hábito antigo. O nosso cérebro, na hora que ele bate, né, na hora que você impacta ali tua retina com aquele comportamento, ou quando você recebe ali o estímulo, naturalmente ele vai lá, recruta esse bloco de comportamento, coloca você operando nesse bloco de comportamento, e aí depois você recebe. Aí você fala, nossa, eu não queria ter falado isso de forma, ou não era para eu ter comido o chocolate. Tinha prometido para mim que eu não ia comer chocolate hoje. Quando eu vi, eu já estava comendo. Por quê? Se você tem uma sensação, ou seja, se você já deixa, né? Então, é aquele estímulo, ela tô nervosa. E aí o meu cérebro, ele toda vez que eu tô nervosa, eu como chocolate. E ao comer chocolate, eu sinto um alívio muito grande dentro disso, que vai fazer com que esse circuito opere sempre que eu me sentir nervosa. Então, vou me sentir nervosa, vou comer chocolate, vou ter a recompensa, que é o alívio de toda. Então, toda vez que eu ficar nervosa, ele vai acionar esse ciclo. Só que isso, de novo, de uma forma inconsciente. Então, como que a gente quebra? A gente constrói esse velho hábito? Porque é assim que sabota. Nós nos sabotamos porque durante esse processo neural mesmo, de circuito neural, nosso corpo simplesmente nos coloca no automático e faz com que a gente isso. E aí o que que a gente precisa? A gente precisa olhar o nosso repertório, olhar para esse repertório que cria, né, que é criado através das conexões neurais e saber se esse conjunto de repertório, né, se esse conjunto ali de comportamentos são comportamentos saudáveis. Eu quero que você imagine uma grande mesa e essas bolinhas no nosso repertório. E aí o que que acontece? Nós operamos, né? Então a gente vai lá, recebe um estímulo específico, essas bolas ali de bilhar, elas simplesmente vão tocando uma na outra, e aí que se cria, na verdade, uma nova forma de atuar. Então, a gente precisa observar quais são os repertórios que eu tenho dentro de mim. Como eu estou operando, né? Então, a primeira coisa é olhar e perceber o meu repertório. A segunda coisa que eu preciso perceber é a constância que eu uso este repertório. Porque não adianta só eu ter o repertório e eu não ter a constância disso. Preciso dessa constância. Outra coisa, eu estou operando nesse repertório, nessa constância com disciplina, ou seja, eu estou me ensinando por que é importante eu trabalhar dentro disso. Estou ensinando, trazendo essa consciência para mim do que é importante. Porque se eu estiver trazendo essa consciência, ótimo, eu crio um novo hábito. E segundo, eu estou me recompensando a respeito disso? Bom, porque eu preciso pensar em tudo isso para que eu não me sabote num novo hábito criando, ou para que eu não sabote esse hábito que eu já estou operando. Eu vou ter uma chance muito grande. Um outro erro que nós recorremos, né, é bem recorrente,
isso que nós acabamos nos sabotando bastante, é que nós criamos hábitos em cima do repertório do outro, né? Então, eu olho para o outro e falo, nossa, eu acho legal como, sei lá, a Michelle faz determinada coisa. Então, a partir de agora, eu vou copiar essa forma da Michelle agir. E aí que está um grande erro. Por quê? Porque o meu repertório é diferente do seu repertório. Então, para eu criar um hábito específico, eu tive que recrutar coisas diferentes que você vai ter que recrutar. Então, o que eu quero dizer com isso? Olhe para a tua vida e veja se esse hábito que você quer criar, ele cabe na sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez seja eu quero criar um hábito de acordar todo dia 5 horas da manhã para eu treinar. Tá? Então eu quero criar esse hábito. Eu preciso primeiro analisar se esse hábito cabe dentro de mim. Ou seja, se eu vou conseguir fazer com que isso se torne uma constância, para que essa constância se torne disciplina, para que assim eu consiga fazer com que isso se torne um hábito. Porque se ele não tivesse sentido para mim, ou seja, se eu não conseguir operar dentro disso, ele não vai ser instalado como hábito. Então, para mim que durmo super tarde, acordar 5 horas da manhã para treinar, eu não vou conseguir instalar isso como hábito. Eu talvez faça isso uma, duas, três vezes, mas a constância não vai acontecer, eu não vou conseguir fazer isso. Então, a primeira coisa que eu preciso observar quando eu quero criar um novo hábito para que eu não sabote ele, é justamente olhar para ele e dizer: isso cabe na minha vida? Isso realmente é importante para mim? Isso realmente vai impactar, vai trazer um resultado positivo lá na frente? E aí sim, ir operar dentro disso. Isso vai fazer com que eu não quebre essa rotina. Por isso que o mapa, criar um mapa do que se essa rotina é boa ou não para você, combina ou não, é ótimo. Então, mas tem pessoas que acordam 5 horas da manhã super bem dispostas, vão para academia e treinem, e estão super bem com isso. E tá tudo bem, cabe isso dentro delas. Talvez elas durmam mais cedo, estão dispostas pela manhã. Esse simplesmente é um hábito que vai ser instalado e possivelmente não terá brechas para sabotagem. Porque é isso que eu preciso olhar. Quando eu falo de sabotagem, eu preciso entender se eu compreendo a importância desse hábito, se eu tenho repertório suficiente para instalar esse hábito e se esse hábito de forma vai me trazer uma recompensa maior. Porque o exercício me traz uma recompensa muito boa. Mas para quem não dormiu à noite, ou dormiu pouquíssimo à noite, acaba sendo positivo isso. Isso é muito importante quando falamos de hábito, tá? Então, o ponto de sabotagem está muito relacionada a. Belezinha? Esse mesmo? Então tá. E aí a minha questão é o seguinte: por que nos sabotamos em questões que para nós é extremamente importante? Estou falando de alimentação, mudança de hábito, para alimentação, para exercícios físicos, leitura. Você pode perceber que tudo aqui fala, nossa, vou instalar isso como um hábito a partir de agora, porque eu identifico importante para mim. E aí é justamente nesses hábitos, esses, que para você parece tão importante, benéfico, é justamente o que. Vamos tentar entender o porquê. Então, existe um mecanismo biológico que você mente bote nesse. Que mecanismo biológico é esse? Quando eu falo de fast food, ou quando eu falo de uma alimentação saudável, em termos de neurotransmissores, o fast food vai trazer um reconhecimento mais rápido desses neurotransmissores, ou seja, eu vou receber uma carga mais rápida desse neurotransmissor. E aí o nosso corpo então vai entender que se alimentar dessa forma é muito mais, traz uma recompensa muito maior do que eu me alimentar de uma forma saudável. Entenderam isso? Exercício físico.
Ah, eu comer uma caixa de chocolate vai me trazer tanta endorfina quanto eu correr numa esteira. O nosso cérebro ele vai simplesmente parar dentro desse eixo, o eixo recompensa. Então, se a mesma recompensa, qual que eu gasto menos energia? Comer uma caixa de chocolate ou ir lá e correr na esteira? Eu gasto menos energia, então, comendo uma caixa de chocolate. Então, é nesse hábito que eu vou ficar. Entende que é esse eixo que eu quero dizer? É justamente nesse ponto que o nosso cérebro para. Ele olha e pensa na recompensa imediata, né? Que é e simplesmente no gasto de energia. Ele só trabalha dentro disso, recompensa imediata e gasto de energia. E a partir daí ele fala: olha, então não, que fazer exercício, fica em casa, descansa, poupe energia. Ai, que demorar para fazer um monte de comida, fazer salada, fazer legumes, que nada. Vai lá, aperta um botãozinho, pede um lanche, muito mais fácil, ou faça um lanche, é muito mais fácil. Então, ele vai sempre te dar esses inputs. Por isso que nós acabamos nos sabotando nessa parte. Ao ler, ai, olha, quero ler todos os dias, quero instalar o hábito de leitura. Que você vê, já nem está mais naquele livro para ler. Por quê? Ler gasta energia. Então, o que nós precisamos fazer, então, para que a gente consiga criar esses hábitos que nós entendemos antes e não nos sabotar? Ensinar exatamente o que nós optamos pelo mais fácil, porque gasta menos energia, tá? E nós optamos por isso de uma forma não consciente, mas sim de uma forma biológica. Por isso que trazer isso para a consciência faz com que a gente sabote, tá? Ou diminui bastante da sabotagem na gente. Então, isso é importantíssimo. Então, o que eu preciso fazer? Trazer um novo repertório, né? Gravar, aprender coisas novas que, apesar de ser muito mais fácil e poupar muita energia um lanche, o benefício de longo prazo é muito ruim. Então, eu vou ensinando o meu corpo a criar um hábito a partir da disciplina, ou seja, do benefício a longo prazo. E aí, isso que o Rolando falou na segunda-feira, estarmos conscientes durante essa criação desse hábito. Porque eu vou observar e vou entender que talvez esse hábito que eu estou criando agora vai me trazer benefício nenhum hoje, amanhã ou depois de amanhã. Mas se eu pensar dentro de um ano, dois, ou até dentro de alguns meses, esse benefício vai vir e vai talvez se instalar, como alimentação saudável, como ler, como, enfim, nos exercitar, ou qualquer coisa que perceba que evita um alto gasto de energia, tá? E só assim vai conseguir, dentro dessa consciência desse hábito, ou seja, trazer disciplina para você estruturar novos hábitos e fazer com que você diminua o ponto de sabotagem dentro deles. Isso quando você traz a consciência para o ato. Eu preciso que apesar de sim ter toda essa consciência, nós nos acharmos, né, nós nos achamos tão inteligentes, que operamos dentro desse eixo da inteligência, nossos hábitos estão linkados a uma questão instintiva, inclusive, uma questão de proteção. Nós criamos esse conjunto, esse bloco comportamental para nos proteger. Então, isso é instintivo. Então, nós vamos defender também esses hábitos de uma forma instintiva, né? De uma forma inconsciente. Então, se eu quero quebrar qualquer hábito, eu preciso fazer mudança de repertório. E aí sim, a partir de ter uma constância, mostrar para o nosso corpo lá na frente o benefício. Certinho, gente? Hoje eu quero fazer uma live bem mais curta do que eu costumo fazer. Queria trazer para vocês esses conceitos que são conceitos muito importantes de sabotagem. Vou falar mais disso assim, e eu quero deixar as nossas lives um pouquinho justamente para conseguir absorvendo esses conceitos para um grande bloco e aí consiga
mudar o nosso hábito, tá bom? Então, a semana que fazer, na quarta-feira, eu vou falar a respeito disso, de como, na verdade, se instalar novos hábitos. Como funciona esse processo de hábitos, como que eu faço a partir de agora para operar. Vou trazer receitinha de bolo mesmo, passo a passo, a gente vai falar bastante disso. Mas hoje eu só quero te trazer assim, alerta. Ficou tranquilo o que eu expliquei hoje? Alguém ficou com alguma dúvida a respeito disso? Por que a gente acaba se sabotando? Acho que ficou claro, né? Então, a sabotagem, na verdade, nada mais é do que esse hábito, do que esse instinto de defender esse hábito. Esse hábito, na verdade, preserva a nossa energia. Beleza? E isso é importante. Então, conceito de disciplina. Falamos hoje sobre conceito de disciplina. Falamos hoje sobre a sabotagem dentro dos hábitos. E na semana que vem nós vamos falar sobre a questão de novos hábitos. Tudo bem? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi muito tê-los aqui nessa quarta-feira à noite. Foi 41 de live, já está mais do que bom, né? E aí, simplesmente, eu quero que vocês olhem para os hábitos de vocês, já que quarta-feira a gente vai estar reunido aqui de novo para falar de hábito. Observem os hábitos de vocês. Observem os vícios que vêm com esse hábito. Traga esse hábito para uma questão, na verdade, consciente. Oi, Laininha. A questão é desinstalar um hábito que queremos. Então, eu vou falar disso na semana que vem, Laininha. Eu vou falar bastante dessa história. Como a gente fala para desprogramar um hábito e programar um hábito novo. Que parece simples, mas não é. E não é justamente porque todo o nosso aparato biológico vai brigar contra a nossa consciência. Então, eu quero que vocês imaginem que tem lá, né, basicamente um anjinho e o demônio dentro da gente. O anjinho que é a nossa consciência, a nossa racionalidade, dizendo: olha, isso é bom para você, vai lá, faz isso, vai ser extremamente benéfico. E o demôniozinho aqui falando outra coisa, falando o seguinte: ó, isso vai gastar muita energia, vai dar muito trabalho, isso aqui é muito chato, não faz isso não. E aí vai ficar essa briga constante aí dentro. E é desse anjinho e demôniozinho falar na próxima, na próxima sessão, ó, eu, psicóloga ligada aqui, na próxima semana, justamente para a gente conseguir desprogramar esse hábito e programar um hábito. A Line está falando que a gente pode usar o reiki, sim, Line, dá para a gente usar e você sabe. Então, você quer saber mais a respeito de como desprogramar alguma coisa com o reiki, depois que eu te explico melhor isso. Uma técnica que nós aprendemos no reiki. Nós vamos ter um curso de reiki aí. Quando vai ser, Rô? Final de novembro. Final de novembro nós vamos ter mais um curso de reiki. Então, quem tiver esse, manda aí um direct pra gente. Eu mando as orientações. Certinho, gente? Boa noite para vocês. Gratidão a todos por essa noite aqui, por essa troca. Nos falamos segunda-feira, Rô, você vai fazer? Mesmo no feriado? Bom, o Rolando vai estar com vocês. Eu vou estar sábado no nosso atendimento de reiki, a nossa troca de reiki no sábado. Segunda-feira tem o Fala Meu Coach com o Rô. E quarta-feira eu tô aqui com vocês para a gente reforçar essa história de hábito, como a gente desinstala hábitos e cria novos hábitos. Já sabemos disciplina, que é hábito e por que a gente se sabota. Certinho? Beijo, boa noite e até sábado.